Estamos de volta e vamos falar de uma pessoa linda, querida, amada, que não só por mim, mas como por 99,9% da cidade de Ponta Grossa, do Paraná, e por onde ela passa, ela deixa um rastro de uma energia linda, porque ela tem uma energia positiva, um astral altíssimo, ela é maravilhosa. Além de ser maravilhosa como pessoa, é inteligentíssima. Ai, que ódio que eu tenho essa parte, que ela é mais inteligente que eu, daí eu odeio. É inteligente, é escritora, é advogada, é tudo, é top dos tops. Consuelo Tax Ferreira, minha amada querida. Oi, Léo, que prazer estar aqui com você outra vez. Mas é que eu amo muito, parafraseando muito o Roberto Carlos. E eu amo muito, muito você. Muito obrigada pelo convite. Olha, então, para mostrar para vocês o que eu estava falando que é verdade, antes de nós falarmos desse livro especialmente, olha só o que ela já escreveu. Olha só o que ela já escreveu. Deixa eu começar por aqui, João, que esse daqui nós vimos, acho que foi o primeiro que nós vimos lá com a Consuelo, lá na TVM. Que tem umas crônicas lindas aqui, lindas. Aí a Consuelo, como se preocupa muito com os outros, claro, e consigo também, o que ela fez? Erro médico, que está aqui, ó, erro médico, que nós temos aqui. E daí, erro médico foi essa é a, como é que é, Consuelo? Tá na quarta edição já. Quarta edição já? Isso. Que é a inversão do ônus da prova. Eu acho que as pessoas deveriam todas lerem esse livro. Sabe por quê? Porque, veja bem, todas as classes, claro, todas as classes se defendem, óbvio. Eu vou deixar aqui, segura um pouquinho para mim aqui, bonita. Você é minha auxiliar hoje, certo? Sim. Sim? Ó, todas as classes se defendem, não é? As classes dos apresentadores, dos advogados, dos médicos, assim. Mas algumas coisas que não podem ser defendidas, que é a questão a questão dos erros médicos, que nós sabemos que existem vários e que nem podem ser julgados todos por isso, óbvio. Mas que assim, por a classe ser muito unida e fechada, acaba quase não dando em nada. Não é assim que funciona, mais ou menos? Na verdade, o trabalho ele vem com a intenção de conscientizar a comunidade de modo geral, que nem sempre aquilo que imagina ser um erro médico, na verdade às vezes não é. Então, sempre, quando eu vou na TV e você oportuniza, e quem oportuniza o espaço, eu sempre digo, quando você tem uma dúvida, procure tirar uma segunda opinião antes de promover qualquer tipo de ação na justiça. Seja por esse trabalho do erro médico, ou seja por esse outro que a gente vai discutir. Pois é, mas a questão da justiça, eu acho que as pessoas agora até parece que acalma um pouco, mas antes as pessoas tinham uma sede por justiça de tudo. Sede por litígio. Tudo. A pessoa parece que tá, assim, parece que havia os profissionais para ganhar um dinheirinho. Não é mais assim, Léo. Não é mais assim, né? Essa visão mudou. Nós, como eu digo, os profissionais mais ou menos do meu tempo de graduação, sabem disso, que nós fomos formados por litígio. Hoje já não mais. Hoje a formação é para composição. Tanto é que a gente tem hoje os Sejuscs funcionando E muito bem. E mais, atrele-se a isso, aí puxo a brasa um pouco para minha sardinha, por causa da formação em psicologia agora que eu concluo esse ano. O que acontece? Quanto mais tem um trabalho casado de interdisciplinaridade das ciências, ajuda muito. Porque o Sejusc funciona também com bom suporte de trabalho de psicólogos, o projeto Falando em Família, está muito interessante, tem a ver com essa temática desse livro novo. E fica menos traumática, as ações são menos traumáticas, porque elas acabam se resolvendo ali mesmo, sem ir para frente. Sem conflito, entendeu? E cada vez que tem audiência, é um troço assim pesado, porque as partes já estão, lógico, já não são amigas porque estão ali, né? E fica traumático isso. Atos preparatórios. Tanto é que aqui, como você faz utilidade pública, isso aqui, teu programa oportuniza isso. Que as pessoas que nos ouvem, né, compreendam a dimensão desse trabalho que é feito dentro do Sejusc. E às vezes quando recebe um telefonema lá, convidando para de repente participar por lá, né? Enfim, há estudantes de direito que estão fazendo esse contato. Elas vieram aqui, vieram aqui, né? Aqui foi lá que elas vieram do Sejusc, lá que eles vieram para aquela mediação que havia. Aqui eu acho que foi que nós trouxemos. Não era você. Tá. Mas eu trouxe, você está vendo, não lembrava, não era Samanta. É muito importante o trabalho deles. Bom, mas escuta o que acontece naquela casa lá que todo mundo agora resolveu ter mais uma, ser psicólogo, ter os filhos medicina, educação física, o que houve por lá? Acho que é a influência até da mãe, porque você veja bem, quando eu comecei a fazer psicologia com 50 anos, vou concluir com 55, quase 56 anos, isso vai ser muito bom. Mas não por mim, mas eu brinco assim, talvez influência da mãe. Não, acho que a aptidão, por exemplo, do Eduardo, agora fazendo medicina, surgiu, né, aflorou e ele foi.
E o Roberto com educação Mas ele já está cursando? Já está cursando, já está cursando. E o Roberto, por conta dele sempre gostar de artes marciais, ele falou, mãe, eu tenho que ter uma formação e está fazendo. Então, acho que isso sempre o estudo é sempre bom, né, Léo? Não importa. E até porque também, de repente, eles entenderam, talvez, com o passar dos tempos, que o direito, a advocacia, talvez não fosse assim o principal alicerce deles. Não que eles vão deixar de ser. Sim, acho que o direito é um curso maravilhoso, é um curso para a vida. Eu até não posso falar o contrário, porque eu amo aquilo que eu faço dentro do direito. Mas ele pode ser perfeitamente servido, por exemplo, assim, para aquele que vai trabalhar em outras áreas, porque ele vai sempre estar mexendo com o contrato. É igual a administração de empresas. A pessoa tem que fazer administração para contabilidade, por exemplo. Administrar a própria vida dela, não é? Quem dera. Vamos lá. O que diz esse... Lindo esse formato. Mostra aqui, João. Lindo esse formato. Põe na bolsa, no bolso. É pocket. Não é? É pocket. É livro de bolso. Esse formato eu acho maravilhoso. Aqui, ó. Alienação parental às avessas. O que nós vamos tratar disso? Oi, Eduardo. Tudo bem, querido? É um tema, Léo, polêmico e envolve os pequenininhos, principalmente. Exatamente. Nas disputas em processos judiciais por guarda de filho, etc., é muito comum que aquele que fica com a guarda física da criança, porque às vezes a guarda ela é compartilhada, ela é fixada pelo juiz como guarda compartilhada. A criança vai para o convívio daquele que ficou com a sua guarda física e aí começa a pessoa a fazer uma imagem, a desenhar uma imagem negativa daquele que do outro. Exatamente. E isso pode se dar não somente pelo genitor ou pela genitora, como às vezes pode acontecer por terceira pessoa. Eu já vi muito disso. Uma vovó, bem intencionada, mas às vezes fala... mal intencionada. Diga-se de passagem. Não, eu já vi vovó mal intencionada fazendo isso, que eu achei horror isso. Mas o bem intencionada, que eu quero dizer, no tentar cuidar tanto daquela criança, ela às vezes pode verbalizar de uma forma equivocada. E isso se dá mais ou menos até os 7 anos da criança, ou pode até se alongar. Então, o trabalho que a gente faz é no sentido de tentar conscientizar uma comunidade, porque você sabe que quando a gente escreve para isso, é esse o intuito, eu não vislumbro nenhum outro intuito que não esse, de esclarecer a comunidade como um todo que esses serizinhos que seguram, por exemplo, livros no colo, né, nesta tarde aqui, são as crianças, né, são os anjos que merecem a proteção e o olhar. E olhar complacente de quem nos escuta, de quem é pai, de quem é mãe, de quem é cuidador, de quem é vovó, vovô, até uma babá, por exemplo, né, uma pessoa que está muito perto com a criança, que tome muito cuidado com aquilo que verbaliza perto desses pequenininhos, porque as consequências são gravíssimas. E a gente tem trabalhado muito nisso. E quem me ouve aqui, às vezes até pode ser uma cliente, um cliente ouvindo, sabe que isso é realidade. Então, mas esses fatos, a gente está comentando aqui, as pessoas acham que isso acontece só em novela. Mas os fatos são tão... Nossa, estou tão vermelho, sabe o que? Eu fiz um peeling segunda-feira. Peeling não, fiz um laser segunda-feira. Agora que eu vi lá, meu Deus, estou assustado. João, não dá para clarear a minha imagem? Desde longe, assim. Então, veja bem, assim, as pessoas que nos ouvem, talvez elas não imaginem que, assim, isso só acontece em novela. Mas é tão mais comum do que a gente imagina. Você, muito mais do que eu, que vive nisso. Agora, eu que não vivo nisso, eu sei de tantos casos assim disso que você está falando, e são casos que eu fico muito assustado. E as pessoas são, assim, no entender delas, elas estão tão convictas do que elas estão fazendo é certo, que quando você diz que é errado, elas ficam bravas com você e quase viram a cara, porque você, não, mas eu estou certo, porque a fulano não vale nada, coisa e tal e tal. E isso é perverso. É perverso, justamente. É e perverso. mais, Léo, o que eu estou chamando a atenção aí é que nem sempre aquele que detém a guarda física da criança é o verdadeiro alienador. Isso é importante que se diga porque, às vezes, a alienação é feita por aquele que não detém a guarda física da criança. Muito embora essas questões de guarda sejam compartilhadas, às vezes a guarda é unilateral, mas é independente a questão da guarda. A alienação ela é uma coisa, a guarda é outra. O que se quer chamar a atenção é para aquilo que você está verbalizando ou não, na frente, né, no contexto ou próximo de um pequenininho. Isso precisa... Eu estou dando pequenininho porque nós temos uma criança no Mas me diga uma coisa, o que pode ser feito, Consuelo, para isso? Esclarecer, porque o que acontece, Isso Léo? É um crime? É um crime. É um crime, mas é um crime com que punição? A punição é a expressão da lei que está aí.
É a expressão da lei. Se a gravidade do fato for constatada por laudos de psicólogos, assistentes sociais, a depender da dimensão disso, o judiciário pode aplicar. O que causa pela lei no pequeno, exatamente, na porque, criança, isso? Você vai perceber num determinado trecho do livro que eu escrevo, uma das consequências adiante nesse infante, quando cresce, é a ideação suicida. Então aí, sim, é muito grave. É por isso que tem tanto, será? Não sei se por isso, porque dependeria de analisar o fato, né, com o caso concreto, né? Por exemplo, um jovem que entra numa crise depressiva, ou um jovem que não consegue, com o passar do tempo, definir um caminho, uma linha de ação para a sua vida, é muito angustiado. Isso é muito comum hoje agora, né? Prestar atenção nas crianças que têm mania de arrancar os cabelos, uma criança que rói muito as unhas, que faz mordedura nos lábios, é uma criança nervosa, tem algum tipo de ansiedade. Qual é o tipo de conflito que essa criança, né, enfim, vivencia? Mas são questões que são pertinentes ao universo dessa criança e que devem ser analisadas com cuidado. O que a gente chama a atenção, e aqui a gente quer esclarecer, é que os adultos, né, na sua acepção pura da palavra, aqui, deixem de lado a ignorância, ou seja, partam do entendimento de que isso é um problema grave e que deve ser observado por eles enquanto pais, cuidadores, enfim, desses pequenininhos que estão conosco aqui. Mas como que... Porque às vezes é difícil detectar esse fato, não é? Porque não se reconhece. Porque é muito velado. Mas a criança vai dar sinais. Mas além desses sinais que você falou, desses tiquezinhos... Físicos. Mas esses tiques físicos, na verdade, podem ser acarretados por outros fatores também. Mas a criança começa a verbalizar, a criança vai verbalizar frases ou comportamentos que aquele que a aliena normalmente Você verbaliza. sabe como que percebe isso? Que eu percebo, assim, por exemplo, assim, eu vejo com ela, que ela fica muito comigo lá embaixo na chácara, que eles moram lá na parte de cima. Eu vejo quando eles brincam com carrinho, com boneca, eles repetem as frases e coisas que eles ouvem na televisão, a forma, inclusive o tom da repressão, de chamar atenção, coisa e tal. Isso. Eu vejo, escuto ao mesmo tom. Quer dizer, aquilo foi dito lá. Foi dito por alguém. E por isso, a criança reproduz. Isso. A criança reproduz. Às vezes ela tem um comportamento de um xixi na cama sem querer. Entendeu? Ela não consegue, ela não se alimenta direito, ela fica introvertida. Então, o próprio profissional da área de psicologia tem essa aptidão. Eu não digo que eu tenho essa aptidão hoje, porque eu estou em estágio, mas ao final do ano eu concluo, eu tenho meu CRP e a gente pretende, né, olhar, né, com atenção para essas coisas, porque são questões ligadas a direito e a psicologia. E como eu te disse no começo da nossa fala, interdisciplinaridade. É mesmo, porque assim, o advogado, ele já tem um pouco disso na questão de buscar se o cliente está, sim, falando tudo ou está omitindo alguma coisa. Isso. Porque tem clientes, dependendo do caso, que acabam omitindo algumas coisas, não é? Você sabe disso. Sim. Mas acho que com a psicologia ajuda mais a pessoa a se soltar mais, confiar mais no outro. Porque se é um profissional que está lá para ajudá-lo, ele tem que confiar e contar tudo. E eu lhe digo mais, que no corpo da gente, o corpo fala. Então, no momento em que você começa uma sessão terapêutica, e aqui eu já puxo sua brasa também para a psicologia, porque isso é maravilhoso. Eu acho assim que a ciência como um todo ela é maravilhosa. No momento em que você começa a fazer uma sessão, não importa se em clínica agora, em clínica escola, você vai percebendo que o indivíduo devagar ele vai se abrindo e você vai pensando as palavras daquele universo. Então, o ser humano é maravilhoso. Trabalhar esse lado é uma coisa fantástica. Você leu aquele livro, deve ter lido, claro, O Corpo Fala? Sim, a gente tem leitura. É maravilhoso esse livro, não é? Então. Aí depois que você lê esse livro, você detecta as pessoas em qualquer ambiente, o que elas estão falando é o contrário do que o corpo dela fala. Ou o contrário também, lógico. Eu sempre vejo quando eu vejo algum... E eu às vezes me pego fazendo isso, sabe? Às vezes me pego conversando com a pessoa e eu cruzo o braço, que é um sinal de... que eu estou me protegendo, não sei direito o que eu estou ali fazendo. Daqui a pouco eu mesmo me policio e eu mesmo me solto, porque eu penso assim, e alguém já leu esse livro e está me vendo. Se você parar para pensar, há quem conversa com você e fica o tempo todo assim, tem a síndrome da perna inquieta, né? Então, você já tem, na tua concepção, você já pode observar, não, aquela pessoa tem um pouquinho de ansiedade, porque ela não consegue. O Eduardo Guzmão, ele fica assim, não fica? O Eduardo não fica conversando com a gente, é assim, ele fica assim, o Eduardo. Então, cada um tem um determinado detalhe que você consegue pescar, né, perceber, e você vai trabalhando na tua conversa, no teu diálogo, de modo a dar um certo conforto para a pessoa, porque ela vá
relaxando. Isso. Usando uma técnica de respiração, etc. Mas é fantástico. Eu, assim, que penso que... Você descobriu um outro universo, né? Assim, quer dizer, você já tinha conhecimento dele, mas se aprofundou nesse universo. Bom, vamos ver, como é que você já lançou? O lançamento a gente está organizando agora para início de maio. Para início de maio. Mas a editora já está comercializando. Já? É a Juruá, minha casa. Tá ali no nosso vídeo. Isso. E como é que você pede por internet, por enquanto? Pode pedir por internet, se quiser já Ou já antecipar. tem nas livrarias? Não, eles ainda. fazem vendas virtuais. Virtuais. Fazem vendas. Após o lançamento, possivelmente as livrarias que são conveniadas da Juruá, elas ficam com os livros. Porque eles fazem esse tipo de trabalho, a Juruá. Veja bem. É a minha casa, essa editora. Né? Uhum. E assim, como eu falei dos outros livros dela, que você deve ler, que estão aqui com a Roberta, que, assim, lê para se inteirar. E uma coisa assim, claro, aqui a gente vê o erro médio, mas a Consuelo falou uma coisa bem interessante, que nem tudo que a gente imagina é erro médico. Às vezes, é assim, porque eu acredito, ou quero acreditar, que os profissionais médicos não vão querer que as pessoas morram. Mas lógico não é? que não. Então, assim, às vezes acontece uma causalidade, uma fatalidade, mas que não é um fator comum, não é uma regra básica. Isso. Claro que às vezes também acontece alguns erros pela correria, sei lá por quê, e ocorre. Claro que ocorre, que também ninguém Nós somos falíveis. Sim, todos somos falíveis e somos passíveis de, às vezes, cometer um erro sem a intenção de cometer. Isso. E, claro, isso eu não estou justificando os erros, porque não adianta você matar o camarada e dizer, matei sem querer. Não, já matou. Então, tudo tem suas consequências. Mas que nem tudo, tem um ditado que nem tudo que reluz é ouro, não é? Exatamente. Mas ela pode ser aplicado aí. Metaforicamente falando, pode sim. Querida, diga. Adorei você, assim, toda cheia de... se formando em psicologia, os meninos já se formando nos seus devidos cursos, que tomara sejam esses mesmos que eles escolheram, e se não forem que façam outros, não é? Não é? Até achar. A gente estuda permanentemente. É verdade. Permanentemente. Verdade. E adorei te ver, você está linda, 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 linda. Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo. Cavaleiro. Sucesso no seu livro, que eu tenho certeza, gente, como os outros eu falei para você ler, esse aqui também você tem que ler, porque eu tenho certeza que aqui você vai encontrar coisas que às vezes você faz. A Consuelo foi muito gentil, dizer assim, não, a pessoa faz sem saber, mas eu acho que a pessoa faz por maldade mesmo, quando induz, principalmente as crianças, a falar mal de fulano e beltrano. Então, e as crianças captam muito, depois eu vou te contar uma aqui depois, aqui do intervalo. Cuidar muito, né, com a implantação de falsas memórias. Então, leia esse livro para você ver que, de repente, você está incorrendo a um crime. Às vezes, aí sim, talvez sem saber. Pela ânsia do cuidado, que, como você falou, você acaba cometendo isso e não pode. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't help myself. I am yours.